Atlético. O Atlético entrou de preto, é o terceiro uniforme do Atlético, uniforme preto, e com a mensagem Bebeto na camisa, né? Aí a homenagem também do Figueirense. Houve a solidariedade de vários clubes, a família do Bebeto, um grande nome. O Bebeto pensou grande como jogador, como técnico, como dirigente, uma grande perda. E quantos dirigentes podem, ao fim da vida, serem reverenciados como o Bebeto, né? É impressionante o carisma que tinha o Bebeto e a carreira que ele construiu de muita credibilidade, né? Tivemos esse minuto de silêncio, que na verdade foi um minuto de aplausos ontem no Estádio Independência, antes da bola rolar para Atlético e Figueirense. Barreto. O Bebeto foi reverenciado ali, teve o nome cantado em coro pela torcida do Atlético, enquanto a imagem era mostrada no telão. Aliás, o enterro do Bebeto é hoje, né? Ontem foram feitas as homenagens, o enterro seria na manhã de hoje. 15.169 pessoas pagaram o ingresso para ver esse jogo do Galo e não imaginavam que iam sofrer tanto, né, Rogério? Com certeza, eu vou te falar que esperava um público até maior e foram 15 mil pessoas, porque acho que o Atlético considerava um jogo mais tranquilo. O Figueirense fez 1-0 com o Zé Antônio, revelado pelo Atlético, sempre teve esse chute forte. Depois o Ricardo Oliveira marcou o 6º gol dele pelo Atlético. Um bonito gol do Ricardo Oliveira, essa jogada é quase uma especialidade da casa, né? Ele recebe essa bola, chuta cruzado, sempre recebendo ali pelo lado esquerdo. E depois o Figueirense fez 2-1 com o Jorge Henrique. Aquele mesmo Jorge Henrique, que jogou no Botafogo, no Corinthians, no Vasco. O Jorge Henrique fez 2-1 para o Figueirense, vitória por 1 gol de diferença. O Atlético havia vencido o primeiro jogo por 1 gol de diferença, então a disputa para a vaga para a próxima fase foi para os pênaltis, uma disputa de pênaltis. E o Atlético acabou fazendo a diferença com o Vitor. O Vitor, nesses anos que ele tem de Atlético, são 6 anos de clube, já pegou 14 pênaltis no tempo normal. Ontem, na disputa de pênaltis, ele pegou 2 cobranças. Pegou a cobrança, por exemplo, do Jorge Henrique. Então, o Atlético acabou se classificando, vencendo por 4-2. O Atlético teve 4 cobranças e converteu as 4. O Luan foi o último a bater, a gente vai ver já já a cobrança. E o Atlético segue em frente na Copa do Brasil. Agora, na segunda-feira, haverá um sorteio para saber quem o Atlético pega na próxima etapa da competição. Outro jogador do Figueirense que perdeu o pênalti foi o Diego Renan, que tem passagem pelo Cruzeiro, arquirrival do Atlético, né? Então, o Atlético se classifica, não teve uma grande atuação, mas o torcedor foi para casa, né? De alma lavada por ter vencido na disputa de pênaltis. É importante ressaltar, Barreto, e tem que fazer essa ressalva, o Atlético realmente não jogou bem, mas ontem tem algo para justificar, né? Na terça-feira, os jogadores estavam para treinar quando aconteceu o episódio, a fatalidade com o Bebeto. O treino foi cancelado, muitos jogadores estavam no refeitório do clube quando aconteceu o problema com o Bebeto, o ataque cardíaco do Bebeto. Os jogadores estavam presentes na tentativa de socorro ao Bebeto, inclusive o Vitor, goleiro, o Patrick, lateral direito, o Maidana, que ontem jogou entrou no segundo tempo do jogo. Então, vários jogadores realmente se abalaram por tudo que aconteceu, né? No centro de treinamentos. Isso talvez seja uma justificativa para o Atlético não ter conseguido render o que poderia com a equipe titular, com a equipe completa ontem contra a equipe do Figueirense. O Atlético vem alternando boas e más partidas, mas ontem teve realmente esse componente. Foi um trauma tremendo que todo o clube passou na véspera do jogo. É lógico que atrapalha a preparação, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. A torcida do Atlético vai gostar de ver o trabalho que a equipe do Redação preparou aqui, olha. Começa com uma narração e depois a gente vai atualizando momentos de São Vitor, da canonização do Vitor como goleiro do Atlético. Empatado 1-1. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte para a bola. Ele vai com o pé direito, bateu dentro. Defendeu Vitor, é gol, é gol, é gol do Galo, Vitor, é gol do Galo, Vitor faz o gol da classificação, vai terminar o jogo, Vitor, São Vitor, vai terminar, o Galo está classificado. Começou o processo de canonização do Vitor, né?
que depois ainda teve participação importante nessa disputa de pênaltis, por exemplo. Foram 61 cobrados contra ele, como goleiro do Atlético Mineiro, 16 defesas, 25% de aproveitamento, praticamente um em cada 4 ele pega, ou seja, para uma disputa de pênalti, né, se ele leva esse número, é um fator muito importante a favor do Galo, né? Mostramos aí 3 defesas dele na Libertadores e contra o Cruzeiro no Brasileirão de 2015, mais as defesas de ontem nas cobranças, como já destacou aí o Rogério Corrêa, do Jorge Henrique, autor de um dos gols do jogo, e do Diego Renan, que tem passagem pelo Cruzeiro. O Rogério, esse jogo é importante também para outro personagem do Atlético. O Thiago Largue agora tem mais jogos como interino do que o Oswaldo de Oliveira tinha, né? Se contar isso lá na Inglaterra, ninguém acredita, Tim Vicker. O técnico que era o efetivo, né, já tem menos jogos na temporada do que o interino. E não adianta, toda vez eu tenho que perguntar, continua interino? Continua sim. E a diretoria do Atlético, a frase dita pelo Alexandre Galo no fim de semana, o Atlético não está à procura de um técnico. Aí perguntaram, mas ele já é o efetivo? Não, o Atlético não está à procura de um novo técnico. Ele é interino, e está mas satisfeito e feliz com os resultados do Thiago Largue. Muito bem. Essa é uma situação, é uma invenção do futebol brasileiro, não é não? O técnico que é interino, mas o clube não procura outro para o lugar dele? É um técnico em observação. Não, técnico em observação. Agora, Rogério, o Vitor, né, o São Vitor, ganhou esse apelido e tal. E ontem, pela primeira vez, eu achei que ele realmente encarnou essa questão e ele fez coisas que ele não fazia antes. Ele ficava muito calmo na linha, né, observando o batedor. Ontem ele tinha, em todas as cobranças, ele teve uma questão de desestabilizar emocionalmente, a ponto de fazer assim numa, né? Ó, tô de olho, vou saber. O outro é que ele vai bater nesse canto aqui. E ele, como ele é um cara mais assim, frio, né? Pela primeira vez eu vi ele incorporando esse São Vitor e provocando o batedor. Faz sentido ou não? Faz sentido mesmo, né? Ele tentou desestabilizar os cobradores, né? Era uma noite especial para o Vitor, ele depois dedicou a vitória ao Bebeto de Freitas, né? Estava muito afim dessa vitória, logicamente, o Vitor. E até porque a Copa do Brasil agora representa muito para os clubes, né? Se um time sai da primeira fase e vai ser campeão, vai arrecadar 67 milhões com a Copa do Brasil. Virou um negócio muito sério financeiramente a Copa do Brasil. Imagino que o pessoal do departamento financeiro dos clubes está muito interessado também na Copa do Brasil. E o Vitor acabou sendo personagem. Muita gente reclamou de que ele teria falhado no gol do Zé Antônio, uma cobrança muito forte. O Vitor foi para o lado, a bola entrou no meio do gol, mas acabou se redimindo nas cobranças de pênalti e disse que aquela camisa que ele usou, que tem o nome do Bebeto, né, o Bebeto de Freitas, vai ser doada à família do Bebeto. Rogério, obrigado pela participação na redação. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Fim de semana vem aí, Barreto, com o Campeonato Mineiro, Cruzeiro pegando o Patrocinense, né? O Tupi pegando o Tombense e a gente tem também o jogo do América contra o Boa. Tudo isso no fim de semana. Valeu.